E aí galera, tudo bem? Aqui é o Nelson do canal Estudado Aprovado. E é claro que se você acompanha as aulas, você vai ouvir, né, conteúdo estudado, candidato aprovado. Que dá a entender exatamente que se você estudar o conteúdo, você vai conseguir a aprovação no teu concurso, na tua prova, no teu teste aí que você precisa estudar, enfim. Porém, nesse vídeo aqui, eu quero reforçar as dicas para concursos públicos. Lembrando, eu sempre reforço isso, que você tem que acompanhar as playlists aqui do canal para chegar aí no tema desejado, ou informática. Inclusive, além desse canal aqui, eu gerencio mais um canal no YouTube, que é o meu canal musical, Nelson Júnior Tecladista. Se você curte música e quiser dar uma olhada, fique à vontade. Mas voltando aqui para o tema desse canal que eu gerencio aqui, que eu administro, com aulas, com videoaulas, né, com dicas. E eu sempre comento, acompanhe as playlists no canal, porque se você estuda informática, você acessa a playlist de informática e tem lá as aulas na sequência. Eu procuro, gente, fazer tudo mastigadinho, entendeu? O canal ele está crescendo, embora eu não tenha serviços de marketing, mas eu sempre coloco aí alguma coisinha para atrair os concurseiros, né? Uma hashtag ali na aula. Então eu procuro ser bem específico, sem enrolação. Claro que eu também assisto aulas, né? Alguns professores. Inclusive eu vou chegar lá na dica dos professores. Mas, gente, embora eu seja funcionário público, eu estudo também para outros concursos, certo? Até por questões de qualidade de vida, questões salariais, e também pelo fato de eu ter conseguido, né, me formar em nível superior. Quando eu prestei outros concursos, eu tinha nível médio, então aproveitei para meio que subir de degrau. Então agora eu já presto concursos para nível superior, que são concursos mais complexos, né? Por exemplo, se você prestar um concurso de nível superior, a matéria de língua portuguesa, pode analisar, baixa uma prova aí anterior, ela já entra num lado assim da língua portuguesa para a filosofia, um negócio mais complexo, entendeu? Então, vamos lá, falar sobre algumas dicas, né? Já tem vídeo sobre dicas, mas eu quero sempre estar reforçando porque as coisas se atualizam. Quando a gente é concurseiro, a gente se depara com outros candidatos que começam a estudar. Será que essa metodologia deles é certa? Será que funciona? Né? Então eu me coloco aí como exemplo, comigo funcionou. Então eu reparo alguns candidatos, né, alguns concurseiros. Quais são os erros desses concurseiros? Primeiro, gente, presta atenção aqui. Presta atenção. Primeiro, vou dar um exemplo aí do concurso de oficial de promotoria, que é um dos concursos que eu vou prestar em breve. Então imagina aí, o candidato ele começa a estudar quando abre o edital do concurso. Gente, a maioria das pessoas fazem isso. Esse é o erro grotesco. Anota aí onde você quiser. Jamais estudar quando sair o concurso. Aí você pensa, pô, então como que eu vou fazer? Gente, primeiro, foco. Você tem que ter objetivo. Você pretende ingressar na carreira pública, você tem que saber qual é o concurso que você quer prestar. Para de ficar em cima do muro. Não, se abrir esse eu vou prestar. Se abrir aquele... Essa falta de objetividade vai acabar te prejudicando. Eu falo por mim. Abrir a concurso da prefeitura, não, vou prestar. O dia que eu tive um foco num concurso específico, eu passei. E quando tive foco em outros concursos, também consegui. Mas entra aquela coisa de nota de corte, de convocação e tal. Mas isso é tranquilo. A gente tem que ter consciência de que fizemos a nossa parte, né? Fazer a parte bem feita, inclusive. Então, gente, voltando, erros que você não pode cometer para concursos públicos. Eu estou fazendo um vídeo aqui bem à vontade, porque eu acabei de fazer uma revisão de direito penal, de direito processual penal. Estava até estudando aqui a parte do que fala sobre os juízes das garantias.
uma parte aí de um concurso específico. Então, gente, voltando, não cometam, viu, candidatos, esses erros. Se quiserem fazer alguma pergunta aí no campo de comentário, fiquem à vontade. Então, gente, o que você tem que fazer? Minha dica, segue quem quiser. De repente você tem uma dica aí, algo melhor na tua mente. Mas algumas coisas que deram certo comigo. Primeiro, gente, foque no concurso que você quer prestar, conheça bem a função daquele concurso, certo? Focou, o que você faz? Você baixa o edital da última prova. Poxa, mas teve o último concurso faz 5 anos. Não tem problema, baixa aquele último edital e estuda por ele. Por quê? Quando abrir aquele concurso, quando abrir o edital para aquele concurso, novamente, você já vai estar no nível de revisão do edital. Olha que bacana. Olha que bacana. Revisando o edital. E é claro que, enquanto você está revisando o edital, abre o concurso novamente daquele cargo ali. E é claro que, né, ele vai aparecer com atualizações, com matérias novas. Mas e daí, gente? Se você já está revisando ali, você já está nos 70% do edital, você vai incluir algumas matérias ali que caem. Isso é natural em concurso, né? Por exemplo, em muitos concursos que caem informática, que é a minha área, aí tem lá, sempre cai umas atualizações. Nas últimas provas que eu prestei, o que caiu de novo, de coisa nova? Criptomoeda, Deep Web, Dark Web, um outro negócio lá que eu achei importante, cara, não estou lembrando agora aqui. Deep Web, Dark Web, voz sobre IP, tá caindo bastante, que é aquela coisa de você ter aquele lado econômico das empresas, de não ficar gastando dinheiro com ramal, você usa ali o sinal da internet para fazer chamadas telefônicas. Gente, é coisa do dia a dia, que acaba caindo em novas provas. Vocês estão entendendo? Outra coisa, voltando lá para os erros. Jamais estudar quando abre concurso. Gente, eu já vi uns 10 candidatos, só de colega de trabalho que quer prestar outro concurso, eu já vi pelo menos uns 10. O cara tá... Calma que a gente vai chegar, já tem dica aqui no canal sobre isso, mas segue o que eu tô te falando aí que vai te ajudar, né? Então, abre o concurso, não, vou começar a estudar. Gente, fica aquela loucura, a pessoa não absorve nada, não absorve bolufas, entendeu? E vai pagar para prestar uma prova e não vai passar, gente. Ah, mas tem o fator sorte. Sorte tem que ter, mas fala para mim alguém que passa sem estudar. Tem gente que passa, meu, e aí? Que cursinho que você fez? É o cara para dar aquele agamelo? Não, eu nem estudei. Claro que estudou, cara. Entendeu? Eu sempre deixo algumas dicas durante as aulas, mas esse vídeo aqui é exatamente sobre erros que você não pode cometer enquanto você é um candidato para concurso público. Depois que você passar, você faz o que você quiser da sua vida, entendeu? Mas a gente tem que passar pelo processo, e esse processo ele deve ser bem feito, certo? Dei aí a dica do edital. Vamos lá, outro erro também, a administração do tempo. Desculpa, voltando, do edital, né? Eu tenho que complementar mais isso. Abrindo o edital do teu concurso, é claro, nessa dica que eu dei de você já revisar com o edital da última prova, para você estudar, você tem que ter aquele controle ali do tempo, né, o tempo que você tem que estudar, ou seja, tempo de estudo versus qualidade de estudo. Não, vou forçar para ficar 14 horas por dia estudando. Será que o seu cérebro não vai? Porque, gente, nem todo mundo tem a possibilidade de ficar estudando o dia inteiro. Tem muita gente que é sustentado por tio, por pais, é custeado, então ele não tem responsabilidades. A molecada jovem, mas nem todo mundo está nesse quadro aí de jovens que não trabalham, né, os estudantes. Não, tem gente que trabalha, tem família e quer passar no concurso público. É aí que entra o quê? Prioridades, administração do tempo, objetividade e sacrifícios. Eu nem anotei isso aí porque eu não estou seguindo o script. Era para eu anotar, mas o tempo a gente não pode perder.
Até porque eu estou tranquilo, acabei de revisar, fazer uma revisão aí do concurso, agora dá para trocar uma ideia. Certo, gente? Então, o tempo de estudo, né, você vai intercalando as matérias. Outra coisa, dentro ainda desse assunto do edital. Eu vou falar muita coisa, gente, é muita informação. Gente, não ignorem a matemática. Não ignore a matemática. Você pode não ser expert em matemática, que nem todo mundo é. Mas o básico do edital você tem que saber. Pare de ficar estudando matemática, misturando matéria. Cara, pega ali, edital, matemática. Teorema de Pitágoras. Estuda aquilo, mas não é apostila, você entendeu? Tem matéria que a gente consegue absorver pela apostila, mas algumas matérias são complexas. E para você assimilar, você tem que estar fazendo exercícios. Os exercícios eu vou te dar dica de canais para você seguir. Que é uma pessoa aí que é o mestre, por exemplo, do raciocínio lógico, porque muito concurso cai matemática específica e também raciocínio lógico. Então eu vou te dar o nome, você já pesquisa aí para você acompanhar as aulas dele. Professor Luiz Teles. Inclusive ele desenvolveu o método Teles. Esse cara é o mestre. Eu vou te falar experiência minha, tá? Experiência própria. Eu não entendia muito matemática, entendeu? É claro que na faculdade eu tive contato com a lógica de programação, algumas coisas, então meio que deu uma complementada ali, certo? Mas assim, o Luiz Teles ele tem uma metodologia muito boa. Ele faz com que a matéria entre na sua mente. Eu acho muito bacana porque eu já estou estudando com ele tem aí uns 4 anos e me ajudou muito nas últimas provas. Porque eu ia prestar prova, quando chegava em raciocínio lógico, se isso é aquilo, então eu falava, não, isso faz sentido. Não é, gente. Raciocínio lógico tem que ter o critério, tabela verdade, critério de negação, tem tudo, são vários complementos. Em breve, é claro que eu não chego aos pés do mestre reverenciável Luiz Teles, mas em breve eu vou tentar colocar algumas dicas que eu aprendi com ele, e é claro que sempre dando crédito, né, porque tem gente que é meio que sacana, pega a metodologia de uma pessoa, não dá o crédito nem nada, entendeu? Então eu não vou fazer isso. Então, gente, raciocínio lógico, é só você digitar aí no YouTube, raciocínio lógico, professor Luiz Teles. Ah, mas é besteira. Gente, eu já passei não, mas eu já pontuei em prova. Detalhe, concurso público não é para gabaritar. O professor Luiz Teles sempre fala isso, você tem que pontuar. Mas olha o que acontecia comigo. Eu prestava concursos que não eram tão difíceis, né? Pontuava nas notas. Por exemplo, língua portuguesa, total de questões 20. Quantas que eu acertava? 17. Matérias específicas, direito penal, 20 questões, acertava 12. Não era assim muito, mas pelo menos você estava ali na média sem zerar a pontuação, certo? Então 17, 12. Quando chegava em matemática, quantas que eu acertei? 2, 3. Então, gente, não adianta pensar que não, matemática deixa para o final. Sabe, a gente vai convivendo, você vai ouvindo um zoom que não tem nada a ver, meu. Para de ficar seguindo dica de quem nunca passou no concurso, entendeu? Olha os cursinhos que tem por aí, não é criticando não, tem muito cursinho bom, mas o que a gente ouve em uma boa parte dos cursinhos? Olha, o cursinho aqui e tal, eu não passei, mas eu vou te ajudar a passar. Existe isso, gente. A gente tem que correr junto com quem passou pelo processo, entendeu? Não estou vendendo sardinha, não. É que eu acho que a honestidade, no sentido de aula, de estudos, ela é importante. Então, voltando, não ignore a matemática. Procure. Eu até comprei um Alpha Concursos, comprei uma apostila que tem as dicas. Hoje em dia as apostilas têm muita dica, né? E fala assim, terminou a matéria, vá para a matemática. Inclusive nessa apostila tinha um planejamento ali de estudos de 4 horas diárias. É um planejamento bacana, por quê?
todo concurseiro, gente, ele corre contra o tempo. Principalmente não, mas imagine uma pessoa que começa a estudar depois que eles abrem o edital. É muita matéria, gente. É muita matéria. Aí fica naquela, não, porque português eu nem vou estudar. E nem sempre a prova de português ela é tão simples assim. Para nível superior eu levei um strike. Consegui pontuar, mas a minha expectativa era pontuar mais. Ter uma pontuação maior, porque em histórico de provas anteriores eu era bom em português. Só que, como eu falei, para nível superior já muda um pouco, certo? Estou mesclando as dicas aí, você anota aquilo que é importante, porque faz sentido o que eu estou falando, tá? Não queira pagar para ver, porque você tem que sacrificar até a hora da prova. Depois que você conseguiu a sua aprovação, eu repito, você faz o que você quiser da vida, mas você vai ter que abrir mão, ó, anota aí, abrir mão de algumas coisas para priorizar outras, certo? Por exemplo, você tem 1 hora de estudo por dia, tem como você fazer isso? No mínimo. Ou no mínimo você consegue estudar 2 horas por dia? Ah, não consigo, tá. Quanto tempo você fica em rede social? Seja sincero. Faz uma média aí de quanto tempo você fica. Não, é meia horinha, tá, mas meia horinha no dia? Né? Por exemplo, você acorda. Eu te dou um exemplo por mim, eu sou solteiro, tá? Eu acordo, eu tenho um tempinho ali, certo? Quando eu não vou trabalhar, enfim, tempo de arrumar as coisas e tal. Ou até mesmo durante o deslocamento para o trabalho. Você vai ter desculpa. Você vai ter um tempinho ali, certo? Esses intervalos, pessoal, intermediários, intercalados, a gente também pode otimizar para os estudos. Você entendeu? Outra dica que eu quero deixar um cara aí, um mestre, que ele é juiz federal, William Douglas. Pesquisa aí. Como passar em concurso público, William Douglas. Vai ter o livro para você comprar ou o audiobook desse livro aí para você ouvir. Inclusive parece que tem no YouTube. Ele sempre fala nas dicas, né, para você intercalar. Porque, gente, é o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já tinha saído da escola, eu não tinha faculdade, mas já tinha saído do ensino médio há muitos anos, então já não entrava mais. Eu passei por um processo aí meio que de transformação, né, de readaptação aos estudos, à educação. Então, gente, para quem não tem contato com os estudos para concurso público, não queira chegar arregaçando, né? Faz ali de pouquinho, mas faz bem feito, gente. Às vezes, se você estuda meia hora por dia, bem estudado, é melhor do que passar 14 horas do dia forçando para a matéria entrar e você não entende nada. Se chega uma pessoa para perguntar o que você estudou, você não sabe, entendeu? Agora, saindo do edital e entrando para o modo de estudo. Desculpa. Como estudar corretamente? Outro detalhe que eu acompanho alguns candidatos. Erro. Gente, isso é um erro ruim. Além de começar a estudar quando abre o edital, né? Em cima disso ainda, o que a pessoa faz? Aí ela compra um cursinho. Não é errado comprar cursinho, gente. Cursinho é muito bom para facilitar, né, para reforçar seu estudo. Mas vai vendo outro erro aí. Abriu um concurso aí do exemplo que eu te falei, oficial de promotoria, Ministério Público. Abriu o edital, tá, agora eu vou comprar um cursinho. Aí ele compra o cursinho online e não pega num caderno, não anota nada, tá? Outro mestre que eu vou recomendar. Professor Luigi, concursos públicos, palestra. Esse cara é um mestre, meu. Né? Que ele esteja bem, parece que ele já faleceu, infelizmente, que ele esteja bem aí no lugar de paz. E o que acontece? Essa palestra, uma das palestras eu assisti, tá? E ele fala assim, gente, tem gente que vai estudar
e fica ali no notebook, O seu HD é aqui, ó, o cérebro, tem que anotar. Muito bacana essa dica. É claro que você não vai pegar uma apostila completa e anotar a apostila completa. Calma, vamos lá, vamos voltar. Gente, como que funciona comigo? Eu vou falar para vocês, vou contar como que funciona comigo. Talvez possa não funcionar com você. Cada pessoa tem um tipo de assimilação. Alguns assimilam melhor assistindo, outros ouvindo, outros escrevendo. Vai muito de cada um, mas tem que render isso. Tem que te trazer retorno, tem que te trazer pontuação. Como que eu faço? É o seguinte, ó. Primeiro, abrir um concurso. Eu compro a apostila atualizada, né, de preferência aí da última prova, e faço aquela leitura intercalando as matérias. Um exemplo, você pode começar por meia hora por matéria. Mas aí que tá. Como eu faço? Meia hora por matéria. Primeira meia hora, imagina aí, língua portuguesa. Eu chego, o que eu estou estudando? Interpretação de texto? Então eu pego lá, interpretação de texto. Tá. Mas antes disso, gente, olha como que tem informação. Antes disso, gente, para estudar você tem que preparar o ambiente. Tá? Um ambiente iluminado, um ambiente ventilado, o silêncio é absoluto, ou então você deixa um sonzinho de energia reiki, eu deixei aqui no fundo, aqui no computador, talvez você não consiga ouvir, mas sabe, para dar aquela calmaria, top, se você conseguir fazer isso, cara, você já vai adiantar muito o seu lado, entendeu? Nada de querer estudar com barulho de TV ligada, com celular, gente, não façam isso. Eu tenho uma aula aqui que eu gravei aqui no canal, sobre o Antigo Egito. Uma hora você pesquisa. Tem mais de 30 mil visualizações. E em um dos comentários o cara coloca assim, porque eu falo no início da aula, gente, desliga o celular. Aí o cara coloca assim, como que eu vou desligar o celular se eu tenho que assistir a aula? Mas, gente, não dá certo. O que você tem que fazer num caso desse? Pega essa aula, baixa e assiste no computador. Não tem computador, assiste no celular, mas assiste com o celular em modo offline, pega uma xícara ali para o celular ficar na sua frente, um pedestal de celular, e você vai anotando as partes importantes. Não caiam nessa, gente. Não, estou estudando pelo celular, cursinho online, nossa, tá. Aí você tá ali assistindo a aula com as notificações do Instagram aparecendo no celular, tá? Gente, particularmente, ó, eu falo por mim, eu só consigo estudar quando o meu cérebro está desconectado de tudo, para assimilar a matéria, porque eu tenho que estar, entendam isso, a matéria tem que estar dentro da gente, porque na hora da prova, você vai ter celular para consultar, você vai ter Google, você não vai. Ali, por isso que o nome já fala, prova. É o seu melhor ali para você pontuar. Não queiram, pessoal, acertar tudo. Nossa, eu tenho que fazer 100% da prova. E aí? E se você acerta todas as questões de português, todas as questões de conhecimento aí específico, que seja, de legislação especial, e chega na matemática você não acerta nada, não adiantou, você tem que ter ali a metade da pontuação, certo? Falei sobre o ambiente, né? Eu devia ter anotado, gente, que é legal falar seguindo um script, mas foi uma coisa de momento. Vamos lá. Editar matérias intercalando, né? Então, comece com meia hora, né? Língua portuguesa, meia hora, mas dentro desse critério. Você lê para você entender. Tá lendo, tá entendendo? Sabe o que você faz? Grife as partes importantes. E depois você vai pegar o seu caderno e anotar aquela matéria. Não é copiar. É você fazer um esquema de você ter ali as partes mais importantes da matéria. Por exemplo, hoje numa revisão aqui que eu fiz de direito processual penal, na parte que fala sobre os juízes das garantias, você lendo, você vai ganhando as coisas, você observa, o juiz pode praticamente tudo. Né? Aí você anota os casos específicos que ele tem que usar um critério diferente. É isso que vai cair na prova. A gente tem que ganhar o que o examinador vai fazer, né, vai aplicar nas próximas provas.
toda vez que você estuda uma matéria, alguma coisa de uma matéria, que entra numa parte complexa, sabe, aquela coisinha que você fala, pô, isso cai em prova, gente. O papel do examinador é exatamente dificultar a prova, para realmente passar quem rachou, quem assimilou a matéria, porque senão todo mundo passava. Vocês estão entendendo? Então, voltando aí para esse exemplo, língua portuguesa, você está lendo, você entendeu. Se conseguir fazer um resuminho daquilo, melhor ainda. Depois você vai para matemática. Matemática, se quiser, mais meia horinha. Só nisso aí você já tem 1 hora de estudos. Vai para matemática, não é matemática do monte de aula. Você sempre vai estar ligado online com o edital do seu concurso. Você vai, depois que você estudar a língua portuguesa, por que eu estou te falando para você começar estudando língua portuguesa? Porque é uma matéria fácil para a mente se familiarizar, porque tem coisa de texto, interpretação, não é tão difícil. Você consegue assimilar. Então, você sai da língua portuguesa depois de meia horinha básica, para quem está começando. E tá lá. Matemática, né, conjuntos numéricos. Então, você vai para conjuntos numéricos, mas acompanhando uma videoaula. Entendeu? De preferência aí do mestre, do professor Luiz Teles. Outro detalhe em cima disso. Gente, não assista a aula de matemática só observando. Que legal. Que legal. Aí vem o exercício. É assim, assim. Não, gente. Começou a estudar matemática. O professor está falando ali. Você já pausa a tela. Anota. Pega as partes importantes. Então vamos para um exercício. Começou o primeiro exercício, gente. Pausa e tenta resolver. Nisso você não está agredindo o teu cérebro. Você está motivando o teu cérebro a estudar. Você também não está forçando o teu cérebro. Sabe? Porque se você forçar o cérebro em algo que você não está preparado, você vai cansar. Se não está preparado, você vai cansar. Então desperte essa curiosidade cerebral dentro de você. Pausa o primeiro exercício. E tem, gente, essas dicas aqui são importantes, viu? Vai ter gente que vai passar em prova e vai ser bacana. Então você pausa aquele vídeo e já tenta resolver o primeiro exercício. Entendeu? Errou, não tem problema, mas também na hora que você acertar, tenta colocar um certo. Eu tenho o hábito de colocar assim, ó, Excelsior. Quer ver? Eu vou pausar o vídeo um pouquinho e pegar meu caderno, que a minha letra é bem feia, é uma letra de médico, mas o que vale é a intenção. Eu vou pausar o vídeo aí, segura aí. Ó, gente, voltei aqui com meus 2 cadernos. Tá? Um caderno só para matemática. Gente, por que eu estou trocando essa ideia? Porque é o seguinte, ó, quem anda com concurseiro passa em concurso público. Anota isso aí. Vou pegar aqui, ó. Esse caderno aqui é só para matemática. Como eu tenho uma certa dificuldade em algumas partes da matemática, eu separei um caderno só para isso. Tá? Mas pelo menos a matéria de raciocínio lógico para concursos públicos, eu já estou conseguindo pontuar bastante. Olha aqui, ó. Quando eu acerto o exercício, o que eu coloco aqui? Ó? Eu marco assim, ó, Excelsior. Ó, Excelsior. Porque meio que é uma auto-recompensa. Poxa, você acertou, você mesmo se parabeniza, cara. Depois que você concluir, aqui ó, bastante acertos, ó, depois que você concluir, você vai se auto-recompensar. Você vai num shopping, você toma um lanchinho aí, sei lá, você joga um videogame, no meu caso é a música e tal, você dá um rolê, ó, a maioria é certo. Ó. Por quê? Pela metodologia do teste. Ó. Poucas eu errei, ó. Algumas estão erradas e tal, mas a maioria estão certas com esse carimbo que eu coloco Excelsior. Eu aprendi isso daí com Stan Lee, que é o criador aí dos personagens Marvel. Então diz a lenda que quando ele criou o Homem-Aranha, ele falou, nossa, em vez dele falar magnífico e tal, ele falou Excelsior. Pesquisa aí na internet. Então a maioria aqui, ó, Excelsior. Acertada. Tem os errinhos? Tem. Mas num cenário de prova, para prova, você não é reprovado, entendeu?
Você lembra que no início do vídeo eu falei sobre algumas coisinhas aí de direito processual penal, né? Sem ler, sem nada, porque já está na mente. Eu fiz a revisãozinha, olha aqui, ó. Direito processual penal, no meu caderno. Juiz das garantias. Artigo 3. Processo penal, estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz, fase da investigação, substituição de atuação probatória. Você entendeu? Você percebe que eu não reescrevi o texto inteiro da apostila? Não. Eu peguei essa parte do artigo 3 e anotei as partes importantes para eu me ligar, para na hora que cair na prova, a questão, de acordo com o juiz das garantias, né? É vedada a iniciativa do juiz em fase de investigação, substituição? Sim, porque, entendeu? Já está na mente, porque eu estudei. Deixar os cadernos aqui para a gente continuar. Um outro caderninho também, gente. Deixa eu já fazer outra pausa. Peguei um outro caderninho aqui, gente, ó. Esse caderninho aqui é o caderninho do controle de estudos, né? Nele eu coloco anotações. E outra coisa, gente, alguns concursos podem ocorrer da gente não ser convocado, certo? De você não pontuar. Há muitos anos eu prestei alguns concursos, ó, e não passei, e guardei os gabaritos, ó. Até mesmo para servir como uma motivação para continuar. Tem uma frase do Henry Ford, vocês sabem quem é o Henry Ford? É o fundador da Ford. E tem uma frase dele que eu acho muito bacana, diz assim, ó: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar tudo de novo com mais inteligência. Olha que bacana. Então, gente, ó, além dos cadernos, que é interessante, a dica que eu deixo. Providencie um caderno para as matérias do concurso. É claro que esse caderno vai acabar uma hora, aí você vai substituindo. Eu tenho uma coleção de cadernos aí. Mas lembrando, mantenha contato com esses cadernos para fazer as revisões. Aguenta aí que eu vou chegar nas revisões. Então, independente das matérias, procure o terceiro caderno, né? Lembra que eu estou falando aí um caderno para as matérias, outro caderno separado para matemática. Por quê? Porque é muita coisa, né? Muito exercício. Eu tenho bastante exercício. Você vê que eu te mostrei o caderno aí, tem muito exercício, certo? E o terceiro caderno, para você que está começando a estudar para concurso, ou precisa aí de um planejamento, existem vários planejamentos na internet, gente, mas eu tenho que ser honesto, que eu estou passando aqui para vocês o planejamento que deu certo comigo. Nesse caderno você vai fazer algo mais ou menos assim. Se quiser fazer no computador também, a nível de controle, você só não pode perder porque computador é fogo, né, cara? Às vezes dá pau e a gente depende das matérias, ó. Faz um caderninho, não repara a letra de médico, embora eu não seja, mas mais ou menos assim, ó. Certo? Então, ó, nesse caderno eu coloquei, ó, as linhas A, M, R, A, F, pula uma linha e continua. A, M, R, A, F, pula uma linha. A, M, igual aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Deixa eu segurar direito aqui. Acho que não aparece para você direito, né? A, M, R, A, F, pula uma linha. Ó, começa daqui, ó. A, M, R, A, F, pula uma linha. Eu vou te passar por quê. Eu ia criar até uma outra linha em cima disso, mas eu vou te passar por quê. Parece um negócio de louco, mas funciona. A, M, R, A, F. Agora eu vou te explicar. A é a apostila. Então, lembra esse exemplo aí? Comece estudando a apostila da primeira matéria por meia hora. Terminou a meia hora, faz um intervalozinho rápido, toma uma água, vai ao banheiro e volta para a letra M de matemática. Que é aí que você vai assistir as videoaulas do que está pedindo no teu concurso. Beleza? Desculpa, eu voei aqui na maionese, eu viajei na maionese. Voltando. Não. A é a apostila. Você começa com meia horinha
nessa apostila. A primeira matéria pode ser língua portuguesa, e você estuda meia horinha, mas estudando com qualidade. Como eu te falei, leitura, entendeu? Grife as partes mais importantes daquilo que você leu na apostila. Pode ser apostila física, pode ser apostila PDF. Cautela no PDF, porque senão você perde o arquivo, aí o computador trava e tal. Cautela. Se possível, tenha a apostila física. Mas se o computador ajudar, tenha. Mas lembrando que você não pode perder o conteúdo. Então, língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Interpretar o texto é como se fosse decodificar e tal. Vai grifando ali, com canetão ou no PDF. Anotou as partes mais importantes? Grifou? Aí você vai para o caderno. Em cima daquilo, a matéria vai entrando. Se possível, faça exercícios daquilo. É que em meia hora vai compensar mais você anotar. Gente, meia hora inicial, tá? Depois vai aumentar. É só um exemplo. Depois a gente vai falar sobre o exercício. Passou essa meia hora, para, né? E vai fazer uma atividade física. O mestre William Douglas, ele fala muito isso daí no cursinho dele, que é juiz federal. Não podemos ignorar também, gente, a atividade física. Entendeu? Eu tô meio gordinho aqui, não sou o cara atlético para passar essa dica, né? O cara mais adequado. Mas, gente, o que é atividade física? Faz uma caminhadinha, aquela corridinha de leve, pelo menos aí meia horinha também, entendeu? Percebe que são ciclos de meia hora? Eu estou te passando ciclos de meia hora, dos quais você vai conseguir estudar a sua matéria e ainda vai aproveitar o resto do dia. Vem comigo. Certo? Então, depois que você estudou a apostila, que você estudou bem ali a meia horinha, você faz uma atividade física, depois toma uma água rápido. Detalhe, gente, administrar o tempo. Vá, mas volte. E então você estuda a segunda matéria, que é a matemática. Para não ficar aquilo pesado, chato e maçante, você vai para a videoaula. O edital vai estar sempre com você. Matemática, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que aprender? Diagrama de Venn. Conjunto A, conjunto B, intersecção, elementos e tal, união de conjuntos. E você vai fazer aquela continha em cima dos conjuntos. Mas como que você vai aprender isso nessa próxima meia hora, que é a terceira meia hora depois do exercício físico? Nas aulas. Gente, YouTube tem um monte de coisa. Você pode comprar o cursinho do Luiz Teles, mas tem grátis. Aulão, tem aulão grátis na internet. Beleza? Depois do terceiro ciclo, né, o primeiro é a apostila, o segundo atividade física, o terceiro é a matemática. Se você começar cedinho, isso aí, talvez aí já vai chegar aquele horário do almoço, você almoça, enfim. Descanse, procure descansar à tardezinha, tal. E você faz a revisão e exercícios à noite. Gente, isso é muito bacana, revisar. É um outro erro também. Você estuda, mas nunca revisa. Se você não revisar, o teu cérebro vai esquecer o que você fez. Vocês estão entendendo como que é uma estratégia? Passar em concurso é difícil, mas você pode se adaptar. Certo? Revisou, tranquilo. Se conseguir ainda, nesse período de revisão, fazer alguns exercícios, melhor ainda. Entendeu? Onde você vai fazer os exercícios? Pode ser provas anteriores, pode ser cursinho que você pague na internet. Mas assim, esse negócio de pagar, normalmente quando uma pessoa vai estudar para concursos públicos, nem todo mundo está empregado. Né? Tem aquelas pessoas que só estudam e a grana não está ainda no nível legal. Depende de alguém e tal. Então você pesquisa provas anteriores. Existem portais de questões de concursos grátis. Tem aí concursos, estude grátis, entre outros. Alguns têm o plano aí para você comprar, mas tem outros também que fornecem as questões gratuitamente. Tudo bem? Gente, acredito que eu já esteja encerrando. Não sei se eu falei, esqueci de alguma coisa. Redes sociais, já falei. Só complementando. Gente, você consegue fazer o que você precisa depois.
Nesse montante aí de meia hora, você já vai ter 1h30, incluindo a revisão. Mas, se possível, se você conseguir, se você tiver tempo, procure estudar no mínimo, pelo menos aí 4 horas por dia. É difícil porque é correria. Mas eu vou agora passar para vocês, agora que eu lembrei, como você vai otimizar esse tempo de estudo. De meia hora ou de 1 hora, você pode transformar em 4, 6 horas. Como? Reforçando com as videoaulas. Para você se adaptar, começa sempre com esse ciclo de meia hora. Tá? Estudei a apostila, meia hora. Fiz uma atividade física, meia hora. Depois voltei para matemática, meia hora. Depois vou fazer uma revisão, meia hora. Quanto tempo você tem? Tirando a atividade física, que não vai contar no sentido de você pontuar no concurso. Aí depois que você estudar, depois que você fizer o exercício, o que você faz? Você pega uma videoaula, entendeu? De um cursinho ou de alguma coisa no YouTube e vai ouvindo. É outro hábito que eu tenho também de fazer, que vocês são a prova disso, que são as aulas que eu posto no canal, que na verdade são as revisões que eu faço em áudio ou em vídeo. Por que a maioria, agora vocês estão entendendo por que aqui no canal a maioria das aulas estão em áudio? Porque exatamente é o período que eu faço a revisão, posto aqui no canal e também reviso depois, vou ouvindo. Vocês estão entendendo? E eu procuro gravar a aula com bastante interação, com bastante exemplos. Gente, só nisso daí você está tendo uma rentabilidade de 4 a 6 horas. Entendeu? Por quê? Se você estuda essa meia hora aí da apostila e depois a outra meia hora da matemática, aí você tem que ir para um trabalho, você tem que ir para uma escola. No deslocamento, você conecta aqui no canal e vai ouvindo. Entendeu? Depois reforça com uma videoaula de algum cursinho que você tem ou de alguma coisa no YouTube, e aí você já está com a matéria, você fica já com a matéria dentro da sua cabeça. Entendeu? E você passa na prova. Então, qual é o processo completo? Estudar, revisar, fazer exercícios. Lembrei de outra coisa importante. Estendi um pouquinho aqui, mas assiste em parcelas. Assiste, por exemplo, consegui assistir agora o vídeo completo aí, mas assisti até 10 minutos. Beleza, para. Volta no outro dia, mas assista esse vídeo até o final. Entendeu? Eu ia falar um outro negócio. Ah, tá. Sobre as matérias. Eu não acho vantagem, gente, você pegar um edital de um concurso e estudar a matéria completa, a primeira matéria completa, para depois ir nas outras matérias. Gente, eu acho que é muito mais vantagem você intercalar matérias. Porque muita coisa pode cair, muita coisa não vai dar tempo de você estudar, tudo. Então procure ter um joguinho de cintura aí para você conseguir pontuar na prova. Lembrando, é aquilo que o professor Luiz Teres fala. Você não tem que gabaritar. O que é gabaritar? Acertar tudo da prova. Você precisa pontuar. Eu levei um strike aí num concurso que eu prestei, um concurso específico. Eram 80 questões. Eu fiz 60 e não fui convocado, porque a nota de corte eram até 72 pontos. Né? 72 em diante, no caso. Então, gente, concurso público são desafios. Deixa eu pegar a caneta aqui. Você estuda, mas você está correndo contra o tempo e você está correndo também contra a pontuação. Beleza? Então, dentro dessa estratégia, gente, meia horinha, língua portuguesa, matemática. Depois, no seu outro ciclo de estudo, pode ser ainda no mesmo dia, mas se você vê que você vai cansar, deixa para o outro dia, não tem problema. É de pouquinho, tá? Quando vê, você já está 4 horas estudando de boa, 6 horas já fazendo exercícios, já arregaçando tudo, já acertando provas anteriores, porque você vai evoluindo, certo? Vamos lá, dia 1, meia horinha, português. Atividade física, meia horinha também, depois você volta, matemática, mais meia horinha. Beleza. Vamos imaginar que você fez isso no primeiro dia. No segundo dia da língua portuguesa, você vai para outra matéria do teu concurso. Vai aí, joga aí um Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo.
ou um negócio aí, arquitetura que seja. Estudou Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, que fala sobre trânsito, enfim. Terminou ali, aí você vai para a matemática. Perceba que, outro detalhe, a matemática tem que estar sempre presente no teu ciclo de estudos. Eu acompanho um candidato que faz assim, parecido isso que eu te falei. Fiquei ali 2 horas de português. Aí depois eu fui para a história. E a matemática ele tá deixando de lado. Vai render? Não vai, gente. Matemática, principalmente para quem tem dificuldade, principalmente para esse quadro de pessoas, tem que estar todo dia na matemática. Entendeu? Então, ciclo 1, língua portuguesa. Ciclo 2, matemática, atividade física. Você pode pular um pouquinho da ordem, mas para você não cansar muito. Dia 2, outra matéria e matemática. Certo? Se conseguir fazer 1 hora já por matéria, beleza. Se não, procura manter a primeira semana estudando meia hora. Foi assim que funcionou comigo. Certo? Depois, na segunda semana, tenta fazer 1 hora e tal. Gente, estudem de uma maneira da qual você não desanime e também não desista, porque é um desafio passar em concursos públicos. Tudo bem? Evite ouvir esses comentários negativos de que não vai dar certo, de que o concurso tal, enfim. Então, beleza? Um vídeo aí bem extenso, mas você assiste em parcelas, tá bom? Contem sempre comigo aí, com o canal, vai ter mais aulas em breve, beleza? E lembrem-se sempre, conteúdo estudado, candidato aprovado. Até a próxima, valeu! Excelsior!